Você podia falar um pouquinho pra gente quem é o Miguel Oliveira, quantos anos o Miguel tem, onde o Miguel nasceu, onde o Miguel está? Bem, o Miguel Oliveira, eu nasci em Carapicuíba, né? Um distrito, uma cidade pequena, melhor dizendo, né? Eu tenho 14 anos de idade hoje. E o Miguel Oliveira é um menino que começou uma jornada de fé com 3 anos de idade, né? Eu tenho uma história muito pregressa em quesito o evangelho. Eu comecei muito cedo, muito novo, pregando, anunciando as boas novas do evangelho. E, além disso, eu tive uma inspiração de fé, né? Com 3 anos de idade, Deus fez um milagre muito grande na minha vida. E ali foi um gatilho para a caminhada que eu sigo hoje, né? Então, foi isso que aconteceu desde o início da minha trajetória. E você ainda mora no mesma cidade que você nasceu? Sim, sempre. Desculpa, sempre. Você tem quantos anos? 14 anos de idade. 14 anos de idade. 14 anos de idade. E você ministra desde os? Desde os 3. Desde os 3 anos de idade. Desde os 3. Quando que a pessoa começa a falar mesmo? Qual que é, normalmente? 1 ano já começa a falar já, né? Já. É mesmo. Eu tô atrasado. Então, assim, vamos lá. Você começou a ministrar com 3 anos de idade e hoje você tem 14. 14 anos. Então, lá vão 11 anos. 11 anos de ministério. 11 anos de ministério. E você já pregou em quantos lugares já? Em inumeráveis lugares. Eu sei que eu já rodei em São Paulo praticamente por inteiro. Eu rodei muito. Já pregou fora do estado também? Já fora do estado e já fora do país. Fora do país. Já preguei na Argentina em 2014, para ser exato. Você pegou um tempo bom que a Argentina tava pouco, né? Ainda tava bom lá. Entendi. E assim, Miguel, por que você se interessou? Como que você se interessou para começar a ministrar a palavra? O que aconteceu? Pedro, a minha história ela é um pouco intrigante para algumas pessoas. Quando eu conto a minha história, algumas pessoas têm um choque. Porque a minha história ela começou lá atrás, né? A minha mãe ela frequentou um centro espírita onde ela ficou por 7 anos, né? Minha mãe acabou se desviando dos caminhos do Senhor e quando ela já quando ela já era adulta, ela foi para esse caminho. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos, antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo dentro do ventre, né? E ali, minha mãe perdeu esses 2 filhos e o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum problema de nascença, né? Ou até mesmo morto, como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. E, Pedro, minha mãe ficou muito preocupada, né, com tudo aquilo, mas ela acabou tendo os filhos. Ela acabou me tendo, na verdade. Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. Quando isso aconteceu, a minha mãe ficou muito preocupada e acabou se preocupando muito, mas acabei nascendo. Só que no meu dia do nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Sim. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei e da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho, perguntou para a enfermeira e falou assim: o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica olhou para ela e falou assim: olha, mãezinha, isso é normal, acontece com algumas crianças e tal. Então, eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias, eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. A minha mãe falou assim: tudo bem.
Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim: mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para a dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. Isso foi um marco. Isso foi uma chamada. Isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu. E no dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. Caramba. E o que desperta curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja. Sem eu nunca ter visto uma igreja, porque minha mãe era de um centro. Foi o próprio Deus que... No terceiro dia eu amanheci cantando. Caramba. Sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. E quando chegou no 7º dia eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. Interessante. Miguel, tem uma coisa que muito interessante sua história, muito bonito. E eu acredito. Sim. De verdade na sua história. Só que tem uma coisa que, assim, é notável. E eu vou te perguntar. Você tem 14 anos, né? Ministra desde os 3 anos de idade e tal. Vamos dizer assim que o jeito de você falar, o jeito de você se comportar, o jeito de você ser, não é normal a gente ver numa criança, num jovem ou criança de 14 anos. Vamos lá, eu vou tentar fazer a pergunta. Por que você tem esse jeito? Assim, eu vou tentar te explicar. O jeito que você fala, você usa palavras que normalmente eu não escuto de alguém com 14 anos. O jeito de você gesticular, a sua postura de até ficar sentado é diferente. Por que é dessa forma? Pedro, eu desenvolvi um comportamento porque eu acredito que cada pessoa ela se adequa ao tempo que ela está inserida. E cada pessoa ela se adequa ao que ela foi chamada, né? A maneira da qual ela foi vocacionada. Cada pessoa ela tem algo que a move, entendeu? E eu desenvolvi isso. Isso é natural meu. Eu desenvolvi isso.
eu aprendi que, independente de qualquer lugar que você esteja, você tem que ser aquilo. Você não pode mudar. E eu sempre fui assim, né? Porque eu levo muitas coisas de Deus a sério. Muito coisa de Deus. Tem pessoas que me chamam de velho, né? O Danilo. Fala que eu sou um velho de 70 anos no corpo. Um menino de 14. Parece, vou né? mentir. Porque é o comportamento que foi adequado e foi acostumando, né? Preguei em altares desde cedo e eu fui acostumando. Mas assim, o que você viu, o que te fez ser desse jeito? Algo que me motiva e que eu vi para mim ser dessa maneira, Pedro, foi que cada pessoa ela tem isso de se adequar ao seu tempo. Mas algo que eu vi é que quem é crente, quem é cristão, quem serve a Deus, ele tem uma postura. Você entende? Ele tem uma postura, ele tem algo que se põe em si e que ele, em qualquer lugar que ele chegar, alguém vai olhar e vai dizer, ele é crente. Ele é servo de Deus. Porque eu gosto muito de uma frase que fala e eu sirvo muito a isso e eu gosto. Pregue, se necessário, use palavras. Às vezes o seu comportamento que vai arrastar alguém. Tem pessoas que podem passar 3 horas dizendo. Agora tem pessoas que se chegar e você conviver com ele 5 minutos, ele vai conseguir ganhar o seu crédito. Você entende? Então, eu gosto muito de me comportar com aquilo que Deus me vocacionou e aquilo que eu sirvo e acredito. E muito interessante isso. Mas me permita fazer uma pergunta, que é assim. As pessoas, elas são de fases. Fases. Essa é a verdade, né? Tem muitos pregadores, não estou dizendo o seu caso, mas eu também ministro, sou da igreja, enfim. Mas aqui eu tenho que passar como se eu fosse o público, né? E assim, as pessoas são de fases. E eu vejo que existe muitos pregadores. Acho que uma vez pregador, você sempre vai ser pregador. Não importa onde você for. Certo. Você pode ver, as pessoas, elas podem até não querer mais pregar. Podem até não querer mais ministrar. Mas sempre vai ter uma ocasião que ela, querendo ou não, ela vai liberar uma palavra. Pode ser na balada, pode ser aonde for. Pode ser caindo. O que eu já vi de pessoa que tava caindo na rua, de bêbado, e começar a pregar do nada. Sim. Né? É interessante isso. E assim, o que eu mais vejo é pessoas que começaram, né, pregando, por serem novos, crianças, se destacam, querendo ou não. Se destacam por ser criança. Só que quando chega numa idade mais 18, 20, quer mudar a trajetória da sua vida. Sim. E você já viu isso. Já viu isso. Então, assim, como que funciona a sua mente? Tipo assim, você tá adepto a... Se você quiser seguir outra coisa, vamos supor, vai ser músico da igreja, como aconteceu com o pregador mirim, e não queria mais pregar, ou você realmente fala assim, não, isso daqui eu vou, mesmo não querendo. Mesmo que uma hora aconteça alguma coisa, mas eu vou até o fim. Pedro, eu acredito que o caminho que eu segui, acho que não tem nem mais volta. Eu acho que o que Deus já fez na minha vida e o chamado que Deus colocou, eu acredito que nenhuma proposta, ainda mais que a carne seja fraca, ainda mais que nós sejamos seres humanos, Sim. ainda mais de qualquer coisa. Mas eu acredito que
a gente está tão envolvido, assim também como você é pregador, Sim. a gente está tão envolvido na obra, Deus já chamou a gente com tantas ferramentas, que eu acredito que hoje você olha e você não... Porque assim, desculpa até de atravessar, porque o que mais as pessoas falam é tipo, isso daí é fogo de palha. Sim. Quando ele crescer... Ele desvia. Eu não falo nem desviar em si, mas quando ele crescer, ele vai poder mudar o jeito dele, vai querer seguir outras coisas, né? Vai ver... Por quê? Porque qual que é a ideia? As pessoas têm na cabeça que você e outras crianças que pregam, que louvam, enfim, são dessa forma por causa de influência de alguém. Tipo assim, alguém tá lá, você vai ser assim, você vai falar desse jeito. Não sei se no seu caso é assim, eu peço que você fale um pouquinho, mas a maioria, e já conheci jovens assim também, que por ser filhos de pastores, meio que os pastores colocam... imposição. Isso eu acho errado. Sim. Porque tem que partir o ministério. O ministério ele é individual, eu acho. Sim. Minha opinião. Ele é individual. Então, no seu caso, você não tem ninguém que impõe. É algo que você realmente quer. O problema é que eu nunca tive ninguém. Eu vou explicar. Meu pai não é crente. A minha mãe, quando Deus fez a obra, era no centro espírita. Nenhum dos meus 3 irmãos são crentes. Família por parte de mãe também não é crente. O meu tio, por parte de pai, que era pastor, faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Não cheguei a conhecê-lo, né? E se eu conheci também, não estou me lembrado dele agora. Sim. Mas eu nunca tive alguém para falar assim, olha, segue esse caminho, vai em tal rota, faz aquilo, faz isso. Eu sempre fui levantado e inspirado por Deus. Na linguagem de hoje, né, autodidata. Legal. Eu nunca tive alguém assim para colocar como referência no início do meu ministério. No início, né? Então, Pedro, a minha inspiração era Deus. A minha dependência, desde os meus 3, quando Deus me levantou, foi Deus. Isso é forte. E isso eu gosto porque hoje em dia, num mundo tão corrupto, no mundo hoje, a palavra de Mateus ou de Marcos, não estou me lembrado agora, que se cumpre, que nos últimos dias ia se levantar muitos falsos profetas. Verdade. Muitas doutrinas, né, de demônios. As pessoas hoje em dia elas estão na dependência de muitas coisas. E é bom quando a gente está na dependência de Deus. É bom quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê pessoas que seguiram a dependência de Deus e só se deram bem. Quem seguiu a dependência de Deus sempre se deu bem. Elias foi profeta. Elias tinha uma autoridade fora do normal. Mas enquanto ele estava no deserto, ele estava debaixo da dependência de Deus. E ele estava na dependência de Deus. E na dependência de Deus não faltou água, não faltou pão, não faltou nada para Elias. Então, quando a gente está na dependência de Deus, Pedro, é fora do normal. E eu cresci na dependência de Deus. E é legal, é importante falar isso. Sim. Que algumas pessoas, sim. Hoje em dia a gente tem muitos jovens pregadores que seguiram exemplos de pai, de mãe. E eu acho interessante. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Porém, eu não tive esse gatilho. Eu sempre fui autodidata, quesito obra, quesito igreja. E de verdade, eu não sei vocês aqui que estão aqui, parece que eu tô falando com um cara de 40 anos, mano. Não parece? É que ele fala assim,
desde pequeno, só que ele tem 14 anos, mano. Eu fico, Não cresceu ainda. tipo, eu fico, meu, eu fico assim, caraca. Você sabe que uma vez, um fato que... Sabe que uma vez, eu cheguei no culto, eu peguei e falei assim, irmãos, quando eu era pequeno, e eu ainda tinha 7 anos de idade, irmãos, quando eu era pequeno, pastor riu, igreja riu, todo mundo riu. Não, mas ele fala sério mesmo. E o povo tipo, fala... Não, quando eu era pequeno, vocês não estão entendendo. O povo vai me apresentar nas igrejas, só pra vocês terem uma ideia. O povo vai me apresentar. Missionário Miguel, fica de pé. Aí eu fico de pé, eu falo assim, não, você ainda tá sentado, fica de pé de novo. As piadinhas das pessoas. O povo é terrível. Comigo é assim, quando eu vou ministrar, tipo, igreja que as pessoas talvez me conhecem, mas não sabem quem é minha família. Sim. E aí eu vou com a minha mãe. Aí teve uma vez que eu cheguei na igreja para ministrar, a pessoa foi e falou assim, na porta, como que é o nome da sua esposa? Eu falei, ela não é minha esposa, ela é minha mãe. Eita. Cheguei lá no altar, aí o pastor, qual que é o nome da sua esposa? Eu falei, irmão, pastor, Me ajuda. ela é minha mãe. Você acredita que ele apresentou como a minha esposa? Sangue Aí eu catei o Jesus. microfone e falei, é a minha mãe. Aí eu fiquei pensando assim, será que é minha mãe que tem cara de nova ou eu tenho cara de velho? Ixi. Será, porque, Pedro? é porque realmente eu pareço, minha mãe parece Vocês minha parecem irmã. muito, muito mesmo. É verdade. Pastor As Patrício, pessoas falam, viu, vocês dois parecem demais. muito. Agora, você é, lógico, você é batizado Sim. nas águas. Batizado Você nas se batizou águas. quantos anos? Eu me batizei esse ano, em abril. Esse ano em abril. Esse ano, em abril agora. Por que não foi com 12? Com 12 anos. Vamos lá. Pedro. Peraí, antes de você falar, deixa eu explicar. Existe uma... Vamos colocar assim, que é uma doutrina da igreja, porque eu não vejo texto. Se tiver texto, alguém me corrige, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque eu tenho, infelizmente, tenho TDAH. Então, tem textos que eu não lembro. Eu não lembro. Eu só lembro na hora que eu tô pregando. Isso é incrível. Na hora que eu tô pregando, eu lembro. Sim. Porque não é eu, né? Coisa nossa de pregador. Então, para quem não sabe, existe uma doutrina que a igreja evangélica cristã, né, que tem a base assembleana, enfim. Ou não, mas segue aquela doutrina que é da Assembleia, querendo ou não. Você pode abrir qualquer igreja, mas sempre vai ter aquele que é assembleano. A partir a maioridade espiritual é com 12 anos de idade. E é por isso que as pessoas batizam a partir de 12 anos. Sim. Eu, especialmente, fui batizado com 11 por encher o saco do meu pastor. Eu ficava falando pra ele, você vai ter que me batizar, me batiza. Ele falou, pelo amor de Deus, tudo bem, você tem 11 anos, chamou a igreja toda, o corpo, né, da administração, falou assim, olha, ele tem 11 anos, só que o tanto que ele tá me pedindo, eu não posso barrar. Você entendeu? Sim. Até falei pra ele, pensa e tal, mas não dá mais pra barrar. Bem. Não dá mais pra barrar. Aliás, eu tenho uma opinião aqui, eu quero ver sua opinião sobre batismo. Batismo e ceia, né? Mas vamos num assunto que a gente estava falando primeiro. Por que você não se batizou com 12? Pedro, eu pertenci ao ministério. Eu não sei se pode falar o nome aqui, mas... Aqui é o seguinte, Miguel. Você fica à vontade para falar o que você quiser. Tá certo. Tá bom? Ó, Pedro, eu participei de um ministério. Eu acho que eu não vou falar para tomar processo, que agora tá muito grande. Mas eu participei de um ministério... Se você não for falar mal, uai. Não. Eu participei de um ministério que ele tinha algumas doutrinas, né? Algumas regras, assim, como toda igreja tem, normal. E esse ministério só podia se batizar com 18 anos, né? Só com 18 anos de idade. E assim também como outras coisas. E eu sempre cresci com aquilo. 18 anos, batismo. Só que eu entendi, Pedro, que batismo ele é uma questão de confessar sua fé. Ele é algo que você está dizendo. Sim. Eu creio em Cristo Jesus, eu sigo Cristo Jesus. E
o batismo, ele é uma confissão, mas ele é uma confissão pública. Ele é uma confissão para todos que estão ali ver que você realmente está seguindo a missão. E até eu fiquei um bom tempo nesse ministério, saí há uns 2 anos, e esse ano eu tive a oportunidade, fizemos o discipulado, e esse ano eu tive a oportunidade de me batizar agora em abril, né? Mas eu entendi, Pedro, que é o seguinte: se você sabe o caminho que você segue, se você sabe o porquê que você segue, se você sabe o porquê que você está ali inserido, então você já tem a consciência de se batizar ou não. Por isso que Interessante. Agora, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Você... qual que é a sua opinião? Você acha que o pastor ele tem o poder de barrar alguém de se batizar e de tomar ceia? Então, tem muitos quesitos. Muitas coisas que divide a atitude do pastor para barrar um batismo ou uma ceia. No caso de um batismo, o que o pastor pode barrar em um batismo? Primeiro, quando a pessoa é de menor, pela vontade dos pais, né? Como eu já vi casos da mãe dizer, falou assim, a menina dizer muito, falou assim, eu quero me batizar. Mas o pai dizer, a mãe dizer, não vai se batizar. E aí? Da ceia, o pastor barrar a ceia. Aí a gente tem que ver o porquê que o pastor está barrando a ceia. Porque às vezes alguém não pode tomar ceia por algum motivo, porque não está casado no papel, né? Só está morando junto, né? Ou motivos de banco. Essas é muitas coisas que envolve. Mas eu creio que o pastor da igreja, como um anjo da igreja, certo? Como alguém que Deus confiou cajado em suas mãos, ele tem todo e qualquer direito de aconselhar e colocar aquilo que Deus ou ele tem ali na sua igreja aos membros que estão debaixo da sua cobertura. Sim. Sem problema nenhum. Não entendi. E só lembrando aqui, gente, que vocês estão assistindo, é a opinião do Miguel. O Miguel ele veio como convidado. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Sim. Eu já acho que o pastor ele não tem poder nenhum de barrar a ceia de alguém por causa de um texto. Sim. Não, é minha opinião, gente. E aqui não é um debate. O Miguel é convidado. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que é muito interessante essa pergunta pro Miguel. E eu acho que a pessoa, o pastor, ele não tem poder por causa de um texto. O texto diz, examine-se um homem a si mesmo. A si mesmo. É minha opinião. Só que aí por causa de um texto. O problema é que não tem um texto que mande o pastor. O problema é que é o seguinte. Eu acho que assim. Existe um texto que fala, examine-se um homem a si mesmo. Mas não existe um texto, sequer na Bíblia, que fale que o pastor possa barrar. Isso é minha opinião. Sim. Eu só acho que é o seguinte. Existe coisas e coisas. Eu acho que é assim. Pô, se é algo que vai gerar algo em um todo, eu acho que pelo menos o pastor tinha que aconselhar. Pedro, o aconselhamento, desculpa até te interromper. Eu acho que o aconselhamento, sim. Sim. O pastor chamar a pessoa e falar assim, olha, você fez isso e isso. Você entendeu? Eu te aconselho a não tocar na ceia. Beleza. Só que tem uma controvérsia. Porque uma coisa que não entra na minha cabeça. A ceia é pra quê? Fazer isso em memória de mim. Não, mas é pra quê a ceia? Pedro. Pra purificar a pessoa. Sim. Do quê? Dos seus pecados. Aí a pessoa pecou e não vai tomar ceia porque pecou? Isso que... Entendeu? Gente, assim, eu só tô jogando algo.
Se você souber me explicar isso, eu não ligo a idade da pessoa, entendeu? Uma coisa que eu acho que... Vamos esquentar esse Pedro, negócio. foi Pedro, a igreja, ao longo de todos os seus anos, a igreja criou muita coisa que, né? Do ministério que eu pertencia, você não podia usar uma bermuda, usar uns shorts. Do ministério que eu pertencia, as irmãs não podiam... O ministério antigo. Antigo. Não antigo. que você... Pertence hoje, não. Não, e também não o outro. Não o outro, muito antigo. Tá, muito antigo. Muito tá, antigo. ok. As irmãs não podiam tirar os pelos do braço. Desculpa. Que coisa. Eu lembro. Que nem Acho que você sabe qual que é. Eu sei. É o dono da mãozinha. Eita, agora você me... Soberano Deus. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esse pastor, eu falo, mano, uma vez eu fui na igreja dele. Gente, o que tinha de cadeira de roda, de muleta e tal. O maior problema não é esse. O maior problema é o lado da ignorância da pessoa. Isso. Esse que é o maior problema. Pedro, é algo assim que a Bíblia diz, o meu povo padeceu porque lhes faltou conhecimento. Tem pessoas que eu conheci que Deus usava de uma forma... Era assustadora, não é nem sobrenatural. Era assustadora do jeito que Deus usava. O problema, Pedro, é que tem algumas coisas que vai deixando a ignorância no ser humano. E é isso que está o problema hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas estão cauterizadas com o pensamento e isso acaba afetando de alguma forma. Porque afeta. Sim. Você entende? E aquilo dali a pessoa põe como regra e esquece de separar o que é costume e o que é doutrina. Porque assim, uma coisa que fique bem claro, a doutrina, para que a doutrina veio? Para colocar uma barreira entre o pecado. Entre você e o pecado. Por que tem a doutrina? Para você não pecar. Certo. Vou te dar um exemplo. Olha que interessante. E depois a gente entra em outros assuntos. É que tá polêmico, o pessoal tá comentando aqui, eu tô achando interessante. Vamos nessa. Tô falando perante a Bíblia. A Bíblia, ela condena a bebida alcoólica? Vamos lá. Depois aí você faz, você responde, eu deixo. Tá. Vamos lá. No meu ponto de vista, a Bíblia não condena. Pronto. Por que a doutrina da igreja fala para você não beber? Para você não pecar. Certo, sim. Por que eu não posso beber? Por que eu não bebo? Porque a doutrina diz para mim não beber bebida alcoólica, porque o perigo é de se embriagar. Verdade, gente. Não, eu falo. É uma opinião minha. Bebida alcoólica não é pecado. Mas, se você tomar um gole, você pode ver que você era um antes, você se torna outro depois. Outro depois. Eu acho que você nunca, graças a Deus, Sim. provou disso. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar que já provei. E é verdade. O Espírito do Senhor não adianta. Ele não casa. Não casa. Então, para que é a doutrina? Para te barrar do pecado. Quando você quebra a doutrina, você pecou? E aí? Quer que eu responda? Você vai responder agora. Tem muitas igrejas que tratam como pecado. Como pecado. Agora é contigo. Pedro, vamos lá. Quando você quebra a doutrina de uma igreja, a gente vai entrar num ponto agora. A gente vai caçar isso aqui lá no fundo. Vambora que nós tem lá no fundo. Bastante tempo. Tem tempo ainda? Tem, né? Pode ir. Agora vai ficar interessante, Rafael. Pessoal, compartilha essa live que agora o bicho vai pegar. Vai gemer. Vamos lá. A gente vai num ponto interessante. Eu, Miguel,
o que eu entendo de doutrina e costume. Doutrina é o que é bíblico. Doutrina é o que está escrito. Costume é o que o homem coloca. Boa. Costume é o que eu acho. O que eu, ponho numa igreja ou num povo que eu estou liderando. Sim. Se eu quebro a doutrina que é bíblico, que está escrito, que está mandando eu não fazer, claramente com tradução, claramente com discernimento, claramente com tudo, com toda certeza eu estou pecando, porque eu estou em desobediência da palavra. Agora, se eu quebro um costume debaixo de uma cobertura, eu já estou sendo desobediente. Aí tem uma diferença, você entende? Entendo. Aí já tem uma diferença. Só que o que eu acho complicado, Pedro, é o seguinte. Hoje em dia a gente não está conseguindo entender o que é doutrina e o que é costume. Virou bagunça. Virou uma mistura de doutrina, de costume, de ordem, de aquilo que as pessoas estão... eu acho. Eu penso assim. E as pessoas estão deixando a Bíblia um pouco de lado. Agora, olha que interessante. Entendeu? Antigamente, Sim. televisão era pecado. Televisão era pecado. Não era nem tratado como doutrina. Não era tratado como doutrina. Televisão era pecado. Pecado. E hoje? Eu não vou generalizar, mas os mesmos que falavam que era pecado, hoje a televisão dele é maior que a sala. É maior que a sala. Não, eu fui esses dias numa cidade do interior, cheguei na casa de um irmão, ele pegou e falou assim, missionário, o senhor pode ver, a minha casa é muito simples, mas aqui não tem TV, né? Porque a gente aprendeu assim e tal, explicou a doutrina e tal. Quando eu entro na sala, tá lá o menino dele com um tablet desse tamanho, Pedro. Qual é a diferença? Qual é a diferença da TV que é grande para um tablet ou de verdade mesmo. Um celular que é pequeno? Não tem. Você entende? Então, pera lá. O pecado tá na TV, mas não tá no tablet e no celular. Você entende? Eu acho que é o seguinte, Miguel. Teve um pastor. Eu respeito todos. Eu acho que você segue aquilo que você deseja, né? Tem minhas opiniões. Eu acho que, assim, o maior problema... sabe o que a gente está colhendo hoje? A ignorância do passado. Pior que é verdade. Aonde que era para os cristãos estar? Nas redes de televisão. E por causa de uma ignorância, no meu ponto de vista, não estamos. E outra, existem pessoas que se diz cristão e não é. Não são. E hoje a gente colhe o quê? Aqui, ó. Abre o seu Instagram para você ver. 15 minutos você já tá com a mente poluída. E eu vou falar a verdade aqui. Fica 15, 30 minutos na sua rede de pesquisa. Para você ver o que vai aparecer lá. Hoje em dia, e a gente vai voltar com um assunto sobre você agora, e eu peço que você comente isso também. Hoje em dia, as pessoas é assim, eu prefiro tirar toda a minha roupa para ter milhões do que ir trabalhando devagarzinho, construindo as coisas. Então, assim, como que você vê? Você tem 14 anos, ok? Sim. Prega desde os 3. Como que você imagina esse mundo, você com 14 anos, na sua fé, no seu ministério? Como que você imagina daqui 10 anos as coisas? Ser sincero, Do jeito que tá indo.
Pedro, vamos lá. Daqui 10 anos, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma que daqui a 10 anos as coisas vão estar muito evoluídas, tecnicamente falando, muito evoluídas, porém, vamos falar num campo de igreja. Daqui a 10 anos, o mundo que a gente está vivendo vai ser um mundo de pessoas que não... A maioria, assim como hoje dados apontam, e o que eu estou falando aqui, qualquer um em casa pode pesquisar, pode tirar a comprovação do que eu estou dizendo. Hoje em dia, as pessoas que elas vivem do alimento que a internet produz, sim, de vídeo, de conteúdo, tudo isso. Se a pessoa ela se alimenta com tantas coisas que estão colocando hoje na rede social, são pessoas que sofrem depressão. Verdade. Pessoas que sofrem crise de ansiedade, crise do pânico. Daqui a 10 anos a gente vai ter um mundo problemático, Pedro. E talvez até sem ar, né? Porque já tá ficando... Até sem ar. As pessoas não estão cuidando daquilo que está em redor. As pessoas... O meu medo é que as pessoas não estão cuidando nem daquilo que é físico, quem dirá que vai cuidar daquilo que é imaterial. Que nem assim, o Miguel, eu tenho 26 anos. Graças a Deus, eu peguei o finalzinho de uma infância boa. Quem aqui é mais velho? Quantos anos vocês têm? Pode falar. 35? 39. Vocês pegaram a infância, o que vocês brincavam? Bola de gude? Bola de gude, peão. Furava os olhos dos outros. Eu peguei, ó, pra você ter uma ideia, eu peguei o finalzinho, que era bater card, brincar com Beyblade. Top, hein? O primeiro que parava, você tomava Beyblade. A bolinha de gude foi no finalzinho, eu peguei só a raspinha da brincadeira. Pular amarelinha, brincar de esconde-esconde na rua. Esconde-esconde na rua, irmão, quem já brincou sabe. 10 pessoas se escondendo na rua. Ixi. Nossa, eu tinha um amigo meu que ia pra casa e não voltava. Aí fica todo mundo Rafael procura ele. Acho que ele Nossa. não perdi na mãe, né? Nossa, pensa, meti o louco. Se não tivesse Beyblade, pegava tampinha de detergente. O peão também foi no finalzinho, porque foi a transição do peão pro Beyblade. Bater card, eu tinha card do Pokémon e Yu-Gi-Oh! Só que a minha mãe, ela casou com um cara que falou que era do Satanás. Aí jogava tudo fora. Não joguei fora. O que acontece? Eu tinha uma caixa de sapato lotada, e aí desse tamanho assim, ó. Aí eu passei a fita, cheguei em casa e falei, vou jogar pro Otto, quem pegar é dele. Nossa. Mas beleza, você não brincou com nada disso, você chegou a brincar? Nada. Acredito que não. Agora vamos lá. Vou fazer uma pergunta muito interessante. Você tem 14 anos e por mais que você fale assim, na minha infância, querendo ou não, você ainda está. Sim, você está na sua transição. Você está adolescente. Sim. Então você está entrando na sua fase da juventude, né? Como que é a questão, como que é a questão da sua infância? Porque assim, a gente vê um menino que ministra na igreja com autoridade, tem a sua postura, tem o seu jeito, mas você é um adolescente. E no mundo de hoje é muito complicado. Se na minha época a escola já era complicada, as coisas já eram complicadas, as brincadeiras, no seu caso, como que foi e como está sendo a sua adolescência e a sua infância na questão de tudo, nas brincadeiras, na escola,
o que você gosta de fazer, o que você gosta de brincar e tal. Que nem hoje até eu jogo videogame. Eu chego em casa e jogo meu videogame. Grito sozinho porque eu jogo online futebol. E aí eu cheguei na temporada online lá, tô no grupo 1, né, da fase 1. Eu só perco. Aí eu fico bravo, eu começo a gritar e desligo. Então, como que está sendo isso pra você no mundo agora? Pedro, eu quesito infância, conversa. É claro que eu separo muito, né? Igreja, com vida, com infância, com adolescência, com certeza. Tem pessoas que só sabem falar de igreja o tempo inteiro, né? Eu sou uma pessoa, pra quem tá em casa, eu sou uma pessoa normal. Eu brinco, eu converso, né? Na escola eu sou resenha pura, converso com o menino, tendo a minha postura como sempre tive, porém, sempre fui a mesma pessoa, brinco a beça, me diverto a beça, eu gosto de se enturmar, eu sou muito galera, eu sou muito povão, eu gosto muito, né? Mas a minha infância e a minha adolescência é a melhor possível, porque eu gosto muito, muito mesmo. Eu brinco, converso, dou risada, falo umas besteiras até umas horas, converso, conto piada. Tá aí o Danilo, tá aí o Rafael, a gente se diverte muito. Tá aí os meus amigos, porque eu também tenho amigos da mesma idade que eu bastante. É isso que eu ia perguntar. Na escola, muita gente. Como é que é o Miguel na escola? Como é o Miguel na escola? O Miguel na escola é conhecido como pastor. Pastorzinho ali, pastorzinho aqui, pastor lá, pastor aqui. Mas eu sou muito, como eu disse, eu sou galera, sou povão, converso com todo mundo, brinco com todo mundo. Mas tendo a postura, tendo a mesma... O mesmo Miguel tá falando aqui com você, é o mesmo Miguel que tá falando que vai falar lá. E brinca, conversa. E aula vaga, a gente senta, dá risada. É claro que eu também sei separar um pouco algumas coisas que a gente sabe que jovem é complicado. Sim. Meninos da minha idade quer saber de futebol, de bola, de outras coisas, de assunto. De mulher, né? Então a gente vai crescendo, só que, graças a Deus, a gente não tem essas conversas, porque eles têm um respeito. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus. O verdadeiro amigo, ele sabe qual que é o limite dele. Sim, eles têm um respeito. Sim, lógico, precisa ter. Lá na sala eles têm um respeito. Quando eles sentam para conversar comigo, eles têm um respeito. Pastor, e aí, como é que é lá na igreja? E aí, como é que as coisas fluem lá? Eles têm um respeito. Isso eu louvo a Deus, porque é uma coisa boa. Muito boa. Porque eu costumo dizer que, Pedro, quando a gente está numa roda que a gente se dá bem, ali a gente encontrou amigos, né? Ali a gente encontrou pessoas que dá pra gente conversar, dá pra gente bater papo, dá pra gente ficar ali horas e horas e horas conversando. Mas graças a Deus eu tenho uma infância e uma adolescência muito boa, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, voltando ao assunto ministério, você já foi barrado? Agora a gente vai entrar em um assunto polêmico. Você já foi barrado por ser uma criança? Muitas vezes. Quando eu digo, vamos lá, eu vou melhorar. Você já foi barrado ou foi assim menosprezado ou te colocaram para baixo só por você ser uma criança? Pedro, eu já ouvi coisas que... Isso hoje... eu falo ministerialmente. Sim, ministerialmente. Pedro, eu já ouvi coisas que... Eu acredito que hoje pessoas que têm anos de ministério, se ouvisse, desistir. Fala pra nós. Eu já ouvi coisas, Pedro, que já me machucaram muito. Sim. Muito, muito, mas muito, muito mesmo. Pedro, eu já fui muito barrado, porque as pessoas veem um menino de 14 anos, né? Há um tempinho atrás tinha menos, né?
de terninho, gravata, chegando na porta da igreja. Aí alguém olha e fala assim, vai sair o quê dali? Porque hoje a gente tá vivendo um mundo de aparência. A pessoa olha e fala assim, vai sair o quê dali? Já chegou tempo de eu chegar em igreja lotada. Como uma vez eu fui pregar, né? Acredito que acho que foi em Taboão da Serra, se não estou me enganado. Eu cheguei à igreja lotada, uma igreja muito grande, né? Um templo muito grande. Eu cheguei, assim que eu cheguei, a moça que estava na porta me cumprimentou, cumprimentei ela. Ela pegou e falou assim, você é o pregador da noite? Eu falei assim, sou eu mesmo. Pedro, ela me olhou de cima a baixo, de baixo a cima e falou assim, você é o pregador? Sim, sou eu mesmo. Aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, rapaz, só se você for de suporte de água pro pregador, porque você não é o pregador. Pedro, beleza. Eu peguei e falei assim, mais uma perturbada aí. Mas, quando eu cheguei lá na frente, eu não sentei no altar, não me conduziram ao altar, não deixaram subir. Sentei, sem problema nenhum, lá na frente. E o pastor falou no microfone, falou assim, irmãos, hoje a gente não vai ter um pregador. Caramba. Nós não vamos ter um pregador. Mas vai dar pra tampar o buraco. Eu subi no altar quebrado, destruído, mas eu ouvi a voz de Deus. E Deus gritou na minha alma. Desde a sua infância eu já lidei como profeta às nações. A passagem de Jeremias. Sim. E foi isso que eu preguei. Eu terminei de pregar, eu preguei acho que 15 minutos, porque eu não consegui terminar de pregar. Porque desceu uma glória tão grande. E naquele dia, um homem que estava há 2 anos sem andar, e tem vídeos meus no meu Instagram de paralítico andando, tudo, tá lá. Um homem que estava 2 anos sem andar, quebrou 4 ossos da perna, ele soltou as muletas pros 2 lados do corredor da igreja e saiu correndo. Aquilo Deus tomou a galeria, Deus tomou a nave da igreja. Se eu não estou enganado, foi 36 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E eu pregando. Deu 15 minutos, eu dei o microfone na mão, pastor, a igreja pegando fogo. O pastor pegou e falou assim, não, continua. Pegou e falou assim, não, pastor, é para tampar o buraco. Tá. Dei o microfone e desci. O buraco era grande. Caramba. Pedro, foi algo que marcou ele, ficou sem reação, púlpito tomado. E eu saí de lá renovado. Toda a palavra que foi lançada quando eu entrei, tudo aquilo que me colocaram para baixo quando eu entrei, caiu por terra. E Deus fez algo grande. Por isso que eu falo uma coisa muito interessante. Tem gente que observa que através da sua vida, pessoas estão sendo... Eu não falo somente questão ministério, questão da vida. Tem gente que nunca subiu no altar para pregar, mas o tanto de vidas que estão sendo transformadas por causa do seu testemunho, né? Então, onde eu quero chegar? Tem pessoas que vê aonde você está, aonde você chegou, os testemunhos que as pessoas estão contando, pessoas com a vida transformada, mas não sabe que antes de você ser uma referência, antes de você alcançar e conseguir, você foi moído antes. Sim. E eu falo que a maior pancada não é a que vem de fora. Não. É o que vai pra dentro. Sabe, Pedro, eu, voltando na questão de palavras, de coisa, eu já vi muita coisa. Eu tava até comentando com o Danilo, né, com o pessoal, na hora que a gente tava vindo. Pedro, cara, pessoas que... referências. Porque eu tenho muito isso, questão respeito. Eu não quero saber que idade a pessoa tem. Só que se Deus colocou uma autoridade na vida dela, cabe a eu respeitar. Uhum. Hoje em dia tem uma coisa
na internet, esse povo e muitas pessoas vão pagar caro com Deus. Deus vai ter uma reunião com esse povo e algumas pessoas vão pagar caro por não saber respeitar unção. Hoje em dia tá uma moda de tocar em unção, tocar em profeta, se referir com pessoas que têm unção de qualquer jeito. Você entende? Achar que pessoas que estão na frente da obra é como se fossem marionetes. Não é bem assim que as coisas funcionam. Hoje em dia as pessoas estão deixando algo que é tão sagrado, que é a unção de Deus, virar algo banal. Hoje em dia as pessoas... hoje em dia a internet tem muito hater. Eu mesmo nas minhas redes sociais, eu sofro muito ataque mesmo. Inclusive depois, se quiser, até eu mostro aqui alguns comentários que eu recebo, né? Pedro, pessoas que estão tocando em unção. Independente da pessoa, independente do que ela fez, independente do que ela faz. O que é importante é que Deus levantou. Sabe o que eu gosto de Davi? Rapidinho. Sabe o que eu gosto de Davi? É que Saul desrespeitou a Deus, desobedeceu a Deus, fez tudo. Deus mandou ele não fazer e ele foi lá e fez. Só que quando Davi teve a oportunidade de matar ele, que Davi teve Saul nas mãos, sabe o que Davi fala? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque Davi entendeu que o ungido do Senhor é problema do Senhor. Então, quando eu respeito a unção de Deus sobre a vida de qualquer pessoa, seja um presbítero, um cooperador, um diácono, um missionário, um pastor, um evangelista, um apóstolo, querubim, qualquer pessoa. Quando eu respeito a unção que Deus colocou sobre a vida dela, Pedro, ali eu já tenho tudo. É verdade. Tudo. Você entendeu? Interessante. Nós temos eu quero já começar, porque eu não sei porque que ele não falou até agora. Cadê você, meu mano? Fala com a gente aqui. Tô esperando você me chamar, cara. Não sou intrometido, não. Não, mas tem que ser intrometido. Ah, tá ligado. Vamos lá. Qual que é o nome do seu personagem? Meu personagem? É. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo é o nome. Então, o nome é Eu Mesmo. É, eu mesmo o nome do meu então personagem. vamos escutar um pouco Eu Mesmo, né? Sim. Então, tá tendo bastante comentário aqui, só que a maioria é elogiando ou concordando com algo que vocês estão falando. Sim. Porém, tem 2 comentários aqui que foram uma pergunta. A primeira pergunta é do Lucas Santos. Como tá sendo a sua experiência no seu novo ministério? Tá indo muito boa, graças a Deus. Tô congregando agora com o pastor Marcinho. Assembleia de Deus, Avivamento ADAP. O pastor Marcinho já, profético. O pastor Marcinho já esteve comigo. Sim, o pastor Marcinho já esteve no aqui. No outro estúdio. No outro estúdio. Mas ele no canal ele já Sim. esteve comigo. O pastor Marcinho é uma benção. O pastor Marcinho me acompanha desde os meus 4 anos. Desde os 4 anos eu já... Nossa, o pastor Marcinho, ele contou uma história que eu até chorei. Tem mais alguma coisa? Tem. A Jaqueline Moreira perguntou: quais dons espirituais você não tem e busca? Na realidade, eu nunca busquei dom. Nunca busquei dom. Isso foi Deus que foi dando ao longo do tempo. Tá? Dom, é claro que quem busca, amém, mas eu nunca busquei dom. Isso foi Deus que foi dando. Dons de cura, dom de profecia, revelação. Essas coisas que Deus foi dando ao longo do tempo, mas hoje em dia eu não almejo mais nenhum, porque isso Deus já foi dando ao longo do tempo. Tem uma pergunta minha agora. Eu cheguei a ver seu Instagram e eu vi que você está sendo usado nas revelações. Sim. Eu acabei vendo uma que uma menina sofreu algo na infância, né? Que eu não vou falar o que ela sofreu. Sim. E eu queria perguntar aqui, como é isso, tipo, a revelação? Você escuta algo, Deus fala com você e você revela? Como que funciona a revelação em si? Esqueci o nome dele, me desculpa. Eu mesmo. Eu mesmo. Calma aí. Sensacional. Sensacional.
É o Meu mesmo. amigo, eu mesmo? Eu mesmo. Não tem como continuar agora. Não, criou esse nome agora. Não tem nada combinado. Do nada, agora. É eu mesmo. Normal. Cara, é algo que é inexplicável. A revelação é algo que é inexplicável. Mas eu ouço a voz de Deus clara como um clarinete. Clara como eu tô falando com você aqui agora. E o engraçado, Pedro, é que os mistérios de Deus é incompreensível. Incompreensível. Mas a revelação, eu ouço. Deus fala com a gente. Pedro tem essas experiências também. Eu ouço Deus falar comigo. Quando eu não ouço Deus falar, eu vejo. Eu vejo como eu estou te vendo aqui agora. Quando eu não ouço, eu vejo. Quando eu não vejo, eu ouço. E ali eu entrego. Eu nunca tive medo de profetizar. Nunca. Eu nunca tive medo de falar aquilo que Deus manda. Porque eu sei quem fala comigo. Sim. Entendeu? Nunca tive medo de entregar nada. Sempre que Deus entregou, a gente soltou. Entendeu? E... Mais alguma Mais uma agora, coisa? no momento? Tem, o cara acabou de mandar. Gustavo de Souza, como ser sensível a ouvir a voz de Deus? Como ser o quê? Como ser sensível a ouvir a voz de Deus? Sensível. Muito temor. Muito temor. Ele tem que ter muita intimidade com Deus. Muito temor. Porque para você ouvir Deus falar com você, você tem que ser temente e obediente a Ele. Entende? Então, o temor à obediência é o princípio da voz de Deus falar com o povo, falar com quem quer que seja. Só que para ouvir Deus falar, para ter uma intimidade com Deus, tem que ter muito temor. É a primeira coisa. É claro que depois vai busca, oração, jejum, mas a primeira coisa é temor. Agora, assim, uma curiosidade minha. Se fosse pra você, se Deus aparecesse pra você e falasse assim, olha, eu vou te dar 2 horas pra você perguntar, almoçar, jantar, sei lá, com um personagem da Bíblia, quem que você escolheria? Elias, Por que, Elias? pela autoridade que ele teve. Elias foi o único profeta que falou sem Deus ter mandado ele falar. Isso aí é muito louco. Porque às vezes até quando Deus manda eu falar, às vezes eu seguro. É meu jeito. Eu seguro. Eu quero que alguém me prove. Eu já entrei em algumas discussões e até hoje todo mundo se embana e ninguém fala nada. Eu quero que alguém me prova no texto. Deus dizendo assim para Elias: Elias, vai falar com Acabe e fala para ele que não vai chover, e não vai cair uma gota de céu em Israel. Não, gota de água. Uma gota de água do céu de Israel. Não tem. Não tem. No meu ponto de vista, aí você explica o seu, no meu ponto de vista foi algo psicológico dele. Acabou. Elias, ele era fora do normal. Elias era meio estressado. Mano. Era? Meio? Então, foi algo e ele deve Acabou. ter... porque... Se estressou. Ele se estressou. Que eu acho que é assim. Tudo que Deus faz, sem fazer a rodeio as coisas, é simples, no meu ponto de vista. Tudo que Deus faz tem um porquê e um pra quê. Sim. Deus ele está no passado, presente e futuro. Ele sabe o que você fez, ele sabe o que você está fazendo e ele sabe o que você vai fazer. Quando Elias falou que não ia chover, no meu ponto de vista, Deus olhou para a situação e falou, não vai chover, porque eu sei o que aconteceu, eu sei o que está acontecendo e eu sei o que vai acontecer. E além de tudo, ele ia achar crédito com Deus. Coisa boa quando a gente tem crédito com Deus, Pedro. Coisa boa quando a boa palavra sai da nossa boca e Deus assina embaixo. Sabe por quê? Porque Elias estava vendo Israel num período de idolatria, num período onde todos os governantes de Israel estavam apresentando deuses que não tinha nada a ver com o que o povo servia.
E Elias se levanta, vai até Acabe e fala assim, segundo a minha palavra. Porque ele sabia que a primeira palavra era de Deus. Sim. Porque se ele falasse na frente, Deus assinava. O problema de algumas pessoas, e o problema de algumas pessoas que estão aqui, é que falta ousadia. Deus é um Deus que trabalha em ousadia. Eu costumo dizer que Deus não age. Ele reage. Ele reage. A sua ação provoca a reação de Deus. Deus não é intrometido. É que nem eu falo. As pessoas ficam, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. Se você ficar deitado na tua cama o dia inteiro... Não vai ter. Não vai ter. E assim, Deus é um Deus que trabalha de ousadia, entendeu? Eu não falo nem questão de levantar cedo, porque eu não gosto de levantar cedo. Eu não gosto. Eu posso falar, com todo respeito a todo mundo. Meu, que nem as pessoas falam pra mim, que nem eu vou colocar os coaches, né, tal. Meu, eu acho da hora. Top, né? Tal, acorda cedo. 4 e pouca da manhã, banho Vamos gelado. acordar cedo? Eu vou falar, não vou. Eu não gosto. Eu não vou acordar cedo, eu não vou tomar banho gelado. Eu acho muito da hora se você faz isso. Top, né? Da hora, meu, você é o cara. Só que eu não gosto, eu não funciono. Não, também não. Só vai tomar banho gelado pra quê, gente? Agora, uma coisa interessante, eu já sei que você quer falar alguma coisa, eu já vou passar a palavra pro eu mesmo. Eu mesmo, né? Sensacional. Eu tenho uma filosofia sobre o crédito com Deus. Uma filosofia minha. É muito bom você ter crédito com Deus, mas é muito perigoso. Pior que é. No meu ponto de vista, gente. No meu ponto de vista. Por quê? Todo crédito chega uma conta no final. Chega. Então, peraí. Esse crédito não é de graça. Esse crédito vai ter que ser pago. Se você observar, a cobrança do crédito foi cobrada para Elias. E qual foi a cobrança? Sentença de morte. Olha o peso, eu até arrepiei. Olha o peso do crédito com Deus. Só que aí, Pedro, essa sentença, e aí esse peso, desculpe se eu usou uma palavra agora, da consequência do crédito com Deus, me ajuda. A conta chega. A conta. Isso. A conta. Ela vai chegar em qualquer instância de vida com Deus. Ela vai chegar para a caminhada cristã, ela vai chegar para a chamada, ela vai chegar para os dons, ela vai chegar para qualquer coisa. Porque Jesus disse, vocês serão odiados em meu nome. Vão odiar vocês por causa de mim. E tudo que você faz tem peso. Tem retaliação. É a lei do retorno. Você planta, você colhe. Acabou. Você entende? Então, assim, tudo que você faz vai ter um... Porque, e eu passo para ele agora, seguinte, a pessoa, vou dar um exemplo para você, sai do querer de Deus. Certo. Quando eu falo querer de Deus, eu não tô me referindo à igreja. Sim. Porque assim, vai ter coisas que Deus vai cobrar de você, não vai cobrar de mim. Vai ter coisas que Deus vai cobrar de mim, não vai cobrar de você. Vai ter coisas que é mundialmente. O que é mundialmente? O que está na Bíblia. Ponto. Acabou. O que está na Bíblia, Deus vai cobrar de todo mundo. Não vai matar, não vai adulterar, não vai roubar. É de todo mundo. Sim. Agora, o que não está na Bíblia, vou dar um exemplo. Você se vira para mim e fala assim, Pedro, eu não uso shorts. Por quê? Porque o Espírito de Deus me cobrou. E ele não quer que eu use. Beleza. Isso é o que o Espírito de Deus cobrou de você. E o crédito, ele é muito complicado, porque é o seguinte. Olha só, como Deus ele tem um particular com cada um, com cada ser humano, às vezes a cobrança vai ser diferente. Vou te dar um exemplo. A pessoa sai do querer de Deus, ok? Quando a pessoa retorna pro querer de Deus, Deus achou graça nessa pessoa. Tipo assim, hoje ela tá em outros caminhos,
Mas, pô, quantas vidas ela não salvou? Pior que é. Se eu não me engano, foi com o rei... Ah, Jesus amado, me perdoe os teólogos de plantão, minha cabeça é ruim. Se eu não me engano, foi com o rei Ezequias, que o profeta disse que ele iria morrer. Sim. Tô errado ou tô certo? É isso mesmo. A cabeça deu, ó... Cara, olha pra mim. Deu até aquela... Sabe aquela lanterninha? O profeta disse, você vai morrer, coloca a sua casa em ordem. Em ordem. Depois ele retorna e diz que ele tem mais 15 anos. 15 anos. 15 anos. Isso é o crédito com Deus. Mas é o seguinte... Deixa eu te jogar uma coisa. Legal, bacana. Deus volta na palavra? Não, mas agora para pra pensar comigo. O que você preferia? Colocar sua casa em ordem e não saber o dia que você vai morrer? Ou saber que você vai morrer em 15 anos? Profundo isso. Uma vez eu preguei isso, o pessoal ficou assim pra mim. Esse doido tá pregando. Bum! Que Parou. graças a Deus, eu acho que tem coisas que Deus ele me usa de uma forma... Depois que eu tive depressão, o próprio Deus, ele entra na mente das pessoas. Entra. Graças a Deus. Mas voltando e encerrando esse assunto do crédito pro Daniel falar. Eu mesmo. As pessoas, elas têm que tomar muito cuidado, do meu ponto de vista, com esse negócio com crédito com Deus. Meu, é salvador, mas você pode ter certeza Que a pancada vem. que se vem. Daniel, eu mesmo. Opa, eu mesmo. Antes de fazer essa pergunta, quero falar pro chat, fazer mais perguntas pro Miguel, que ele vai responder todas. Né, isso aí. Miguel? Sim, com Todas as perguntas. certeza. Então vamos lá. O Ivanildo Almeida perguntou: qual foi sua maior decepção na igreja e qual a forma que você reage com as críticas? Vamos lá. A minha maior decepção dentro da igreja foi eu achar que as pessoas eram uma coisa e era outra. Eu tive uma decepção muito grande mesmo. Foi você pensar que a pessoa era aquilo, né? Que a pessoa vivia uma vida e na realidade vivia outra, né? Pastores que... Pastores, eu falo em modo geral, qualquer pessoa que está dentro da igreja, que vivia um período de... que você olhava e você falava assim, meu, aquilo dali é um homem de Deus, um profeta. E quando você conhecer a pessoa um pouco mais perto, aí você descobrir que a vida já era outra coisa. Sim. Entende? Como eu lido com as críticas, eu ignoro todas elas. Todas elas. Críticas que eu falo negativas, tá? Negativas. Negativas eu ignoro todas elas. Todas elas. Eu recebo muitas críticas, Pedro. Muitas. E eu me ignoro. De fato, eu ignoro mesmo todas. As críticas que são negativas. Construtiva, ainda você pega, né? Vê. E você pode usar pra... Ah, mas eu também já vejo quem tá falando. Eu também. Tem mesma construtiva. Porque alguém tá dizendo assim, faz tal coisa. É a mesma coisa um pobre dando um conselho para um rico. Faz aqui que você funciona. Você examina a vida da pessoa. Você entende? E nem tem gente que fala assim, que nem quando eu fui começar o podcast, teve muita gente que deu pitaco. Você tem que fazer assim, assim, assim. Aí eu falei assim, tá, qual que é o seu podcast aqui? Eu não tenho. Então por que você tá... O que é? Por que você tá falando? Só pra me entender. Sim, e assim, é alguma coisa que eu... e tal. Como eu já ouvi muitas vezes. E eu sou uma pessoa que... Tem gente que me chama de ignorante. Tem uma pessoa que fala que eu sou muito soberbo. Muito orgulhoso. Mas, Pedro, Tem pessoas que vêm falar coisas pra mim. Vai ouvir lá. Mas é o seguinte. É tipo assim. Às vezes, tem uma situação... Tem uma coisa que a gente chama de cansaço. Cansaço. Pô, tem alguma hora que enche o saco. Meu. Demais. Eu não tenho paciência. As pessoas pensam que são donas umas das outras. Ó, é o seguinte, posso falar real? A minha hora é cara.
Acabou. Irmão, quando eu levanto da minha cama, eu não falo caro de dinheiro. Eu tive, tipo, eu tenho uma vida toda de aprendizado. Eu tenho minha casa para sustentar. A minha vida para sustentar. Sim. Tem pessoas que dependem de mim para ser sustentado. Sim. Então, assim, eu vou ficar... Ah, não, é que não sei o quê. Aí, às vezes, eu posso ser ignorante. Às vezes, eu não respondo às pessoas. Por quê? Pergunta de besta. E assim, pessoas que te dão aquele conselho ali, pra poder, que não sei o que, faz assim, ó. Ó, Miguel, prega assim, ó. Ó, Miguel, eu não vou pregar assim. Eu vou pregar do jeito que eu aprendi a pregar, do jeito que eu sei pregar. Eu vou pregar da maneira que Deus me levantou. Agora, tem pessoas, Pedro, que elas têm um sério problema. Querer modificar as pessoas. Ninguém tem esse poder. Ninguém vai conseguir mudar ninguém. Ninguém vai conseguir mudar ninguém. Cada pessoa tem a sua essência. Cada pessoa foi levantada e vocacionada com um jeito. E você jamais vai conseguir mudar aquilo dela. Acabou. Miguel, como que você se sente quando você está ministrando? Eu ministrando, normal. Com a maior normalidade do mundo. Claro que a gente tem uma inspiração, a palavra de Deus nos dá algo que move, nos enche de autoridade, porque a palavra de Deus em si é a autoridade. Então a palavra de Deus é o verbo, nós estamos falando sobre Deus. Quando a gente está falando sobre Deus, dá algo, dá uma energia, dá uma autoridade de você pregar. E a gente que tem um dom da profecia, a gente prega e libera as profecias da palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem as profecias. Entende? A pessoa que falar que a palavra de Deus não tem profecia, é a maior heresia que ela diz na vida dela. A palavra de Deus tem profecias. E quando você profere essas profecias, tem pessoas que estão ali recebendo. Sim. Entendeu? Profecias que está escrito como nenhum mal vai chegar na tua tenda e nem praga alguma. Profecias como contra a casa de Jacó, que é Números 23, contra a casa de Jacó não vale nem encantamento nem maldição. Aquilo você pode aplicar para o seu hoje, né? Aquilo você pode aplicar para a sua vida, para o seu cotidiano. Aquilo dali dá para você aplicar para a sua vida inteira, as profecias da palavra de Deus. Sim. E, tipo assim, antes de eu ministrar, eu sempre tenho algo antes de ministrar, durante a ministração e depois da ministração. Diga-se de passagem, eu estudo até hoje, né? Até hoje a gente tenta aprimorar as coisas, tanto Sim. na minha área espiritual quanto na minha área profissional, né? Aprendi com um pastor, aprendi muito com um pastor chamado Pastor Samuel Procópio. Ele foi um dos meus professores, eu não tenho nenhum problema. Pensando numa coisa que eu não tenho problema é agradecer as pessoas. Não tenho. Quando eu tive a depressão, meu ministério mudou, tal, o jeito, né, mudou, tal, mas ele me ajudou muito, os cursos dele. Miguel, como que é a sua preparação antes de ministrar, como que é durante e como que é depois? Danilo, eu me preparo muito mesmo. Eu gosto Você muito me de chamou de estudar. como? Oi, Danilo, ó. Não, vem pra cá, Danilo. Gente, Já- eu vou já apresentar o Danilo. Danilo, vem pra cá, Danilo. Vem cá, Danilo. Vem cá. Vai lá na câmera dele lá. E aqui na minha. Pode ir lá. Gente, esse aqui é o Danilo. Só abaixa aí que eu acho que você não Diga aí. aparece. Isso, no rosto dele. Isso. Tudo bem, pessoal? Aí, ó. Não quero atrapalhar o podcast, tá maravilhosa a conversa, tá aprendendo muito aqui com o Danilo. É Danilo. O nome agora é Danilo. É eu mesmo, né, agora? Eu mesmo. Eu mesmo ali. Gente, esse aqui é o Danilo. Gente boa demais. E... Você é sergipano, né? Sou sergipano da cidade de Estância. Tá no mapa, hein? Só pesquisar aí, tá no menor estado do país. Pronto, Nós ele... Estamos aqui. Ele é o meu guarda-costa, minha segurança. E é isso, né, Danilo? Isso aí. Breve novidades aí com o Trendcast. Breve novidades. Pronto. Fala Vamos. seu Instagram, Danilo. Força Dragão. Tá, @Danilo com U, né? Danilo Pereira.
@Danilo. Vai lá, entra lá no Instagram dele lá. Você vê algumas coisas da... Acessa lá. E já, a gente não pode falar agora, mas já vem coisa boa. Tem aí. coisa boa aí. Legal. Vou deixar vocês conversando aí que eu tô aprendendo muito aqui, hein? Pronto. Valeu, Danilão. Uma salva de palmas pro Danilo. Tamo junto. Depois você paga o café, tá? Pra nós, pra todo mundo. Por favor. Só vira assim um pouquinho o microfone de Cadê lado. pra cá, assim. né? Isso. Então, o que a gente tá falando mesmo? Você virou muito. Pra cá. Aí, isso. O que a gente tá falando mesmo? Esqueci. Alguém me Ah, ajuda? tá. Lembrei. Como é que é pra você sim. se preparar antes, durante e depois? Me preparo muito, eu gosto muito de estudar. Sempre estudei. Cheguei a fazer teologia, né? Eu fiz teologia. E eu estudei muito. Eu sou amante da palavra de Deus. Gosto muito de estudar. Eu estudo, me preparo, eu monto os meus sermões, né? Eu, na verdade, escrevo tudo à mão, memorizo, aplico. Cara, eu também sou assim. Sério, bate. Eu tenho um caderninho. Nossa! Eu tenho um caderninho. Por quê? Porque Sim. eu anotava na folha e perdia. Perdia. Eu falava, poxa. Eu também tenho. Eu tenho, na verdade, o meu é como se fosse uma caderneta. Meu caderninho de anotação. Sim. E eu anoto, memorizo, tudo bem, tudo bem memorizado. Aplico, só que chego no altar, não sai nada daquilo que eu estudei. E quando Deus... Você fez Deus não sei o quê. muda. Aí você sobe no altar, Deus muda. Aí você Muda. fala... Não, pera. Vê se é isso mesmo que o senhor quer. Porque, Por favor. assim... Entendeu? Passei um tempo estudando. E às vezes o que Deus entrega Agora, na minha concepção, eu falo de mim mesmo. difícil. Pra mim, a mensagem mais forte que Deus já me deu na minha vida toda foi quando eu estava em cima do altar, eu preparei outra mensagem. E ele mandou pregar Jeremias 1:5. Acho que foi até quando você citou um tempinho atrás. Sim. Eu falei, mas Deus, o que eu vou fazer? E agora? Tal, não sei o que. Aí Deus falou assim, só pega o microfone na minha boca que eu coloco a palavra. Foi o próprio Deus. Até minha mãe, minha mãe vivia comigo, moro com a minha mãe. Minha mãe chorou, todo mundo olhando assim pra mim. E eu acho muito interessante, porque quando eu peguei o microfone, eu não tinha nada planejado, eu só li o texto. Sim. Só tinha uma coisa que estava planejado, como eu ia começar. Quando eu li o texto, quando eu estava lendo o texto, veio na minha mente começar desde quando você é gerado. Só foi isso. O problema é que a gente mudar a mensagem, Pedro, Tem que ser muito Deus. Você que ministra, se for por emoção, Muito. não faz isso não. muito Deus. O problema é que a gente muda a mensagem quando não tem um roteiro, um tema, é a coisa. Agora, quando você muda uma mensagem num congresso que tem um tema, que a pessoa te manda mensagem e fala assim, Miguel, tem esse tema aqui do congresso. Se você puder pregar nesse. E aí? Você gosta de pregar com tema? Eu não gosto, mano. Não, Eu odeio pregar com tema. Por favor, para. Em nome do Senhor Jesus. Não, você tem que botar um tema no congresso, da hora, bacana. Por favor. Agora, você falar assim, você, pregador, tem que pregar nisso aqui, eu juro pra você, meu irmão cuida das minhas agendas. Lá fora ele é o Daniel, aqui ele é eu mesmo. Sim, eu mesmo. Eu já falei pra ele, se me chamarem e falar que eu tenho que pregar o texto que eles querem, eu não vou. Não, porque assim, a pessoa não, quer. Não, mano. Parece que não desce a revelação do texto, né? Parece que Não, não vou. dá a inspiração. A pessoa fala, prega nesse tema. É que nem eu falo, eu respeito todo mundo. Gente, eu respeito você que não quer que o cara pregue com barba. Gente, eu respeito todo mundo. Só que eu não Também sou... tem essa agora. Eu não sou deixa obrigado aí. quieto, Eu não sou obrigado aí. Deixa pra lá. Eu não vou. E o que é. Já essa barba vai começar a crescer, viu? Aí eu quero ver. Complicou. Eu não vou ter barba, não. Acho que não. Mas eu acho que você não vai ter barba, não. Porque eu com 14 anos, eu acho que começou Tá, o já Chewbacca tinha já. pelo menos... Não, bigodinho. O bigodinho aqui de mosqueteiro assim já tinha.
Ó o Danilo lá. Ó, mas, Danilo tá parecendo o Papai Noel. mas pra sua barba crescer, você passa a gilete assim, ó. Ah, tá, entendi. Obrigado pela dica. Ô, Pedro, mas não desce. Eu, assim, eu gosto... Como eu falei pra você, eu gosto da dependência. Eu gosto do natural. Porque quando é o natural, muda. E uma vez eu mudei a mensagem por eu sentir. Mudei a mensagem, tinha um tema, né? E eu acabei... Falei no microfone, assim, irmãos, Deus tá mandando mudar a mensagem aqui. E eu... Tem mais pergunta aí, ou eu mesmo? E Deus mandou eu mudar o tema. E eu mudei o Só tem tema elogio, e eu olhava... Então fala os elogios aí. Deixa só ele... Não, conclui. E eu olhava pro altar e os pastores cruzou o braço assim, ó. Aí eu olhava pro outro, fazia assim, ó. Já aconteceu isso comigo. Eu fui Falei, pregar Deus. numa assembleia E dá medo, né? e era um tema. Eu falei, eu não vou... Eu já tava doente. Eu tava ruim, muito ruim mesmo. E eu fui para honrar a palavra, porque era o congresso, eu preguei outra coisa. O altar todo ficou travado. Travado. Só não ficou travado, tinha uma senhorinha, umas 3 senhorinhas de cabelo branco, Ah, no canto do altar, e a igreja toda lá embaixo. A única coisa que aconteceu foi essas 3 senhorinhas, elas saíram marchando no meio da igreja, Eita. a igreja lotada, e mais umas 5 pessoas, só. Aí eu falei, pra mim valeu, tchau. Eu também não tenho muito... É que assim, as coisas acontecem no culto quando a gente tá ministrando, não é porque a gente fala assim, eu vou virar a igreja. Não é. Não. Meu, quantos cultos eu fui que... Então, eu também tenho uma coisa, Miguel, eu não sei se você também tem isso, você pode comentar. Se eu tô pregando, e eu tô vendo que, tipo, a gente aumenta o nível da pregação e o povo tá assim, ó. Eu, Pedro, posso estar errado. Eu abaixo o nível. Não é que eu abaixo o nível. A gente sofre. Eu falo assim, eu vou ficar mais um pouco mais quieto. Eu vou usar aqui uma expressão que a própria Bíblia diz, mas eu acredito que não seja esse o verdadeiro significado. A Bíblia diz, não dê pérolas Aos porcos. aos porcos. A gente está entregando o melhor de si, uma mensagem direta do céu. Tem pessoas que estão assim, ó. Ah, mas você quer pregar para todo mundo, aplaudir? Você acha que você vai receber aplauso? Sim, só que a gente está numa igreja. Ambiente de dar glória, ambiente do povo adorar a Deus. Ambiente do povo receber uma boa mensagem e contribuir com a boa mensagem. Sim. Porque a verdadeira mensagem não é aquela que o pregador prega, mas a verdadeira mensagem é aquela que transforma a alma do povo e o povo recebe a mensagem. A maior missão do pregador não é chegar e só entregar a mensagem. A melhor missão do pregador é chegar, entregar a mensagem e o povo receber a mensagem. Por que o povo precisa reagir quando o pregador está pregando? Simples. O maior milagre que existe não é o cego ver. Isso daí para Deus é fichinha. Não é nada. Sim. Por que o povo tem que glorificar quando o pregador está pregando? Porque ali está acontecendo o maior milagre que o inimigo tentou barrar, que o inimigo tem raiva disso. Sim. Por quê? Deus, ele vê uma pessoa que quebrada, falida, que peca, e pecamos todos os momentos, Sim. E é capaz de pegar essa pessoa, encher ela, olha isso, encher ela da sua presença e da sua glória, para ela transmitir algo que é santo. Então vamos lá, aí o diabo fala assim, pecador transmitir algo que é santo pela que é sua santo. boca. Aí o diabo fala assim, eu vou travar agora todo mundo. Agora você entende o porquê que Entendeu? você precisa reagir. Não é reagir por causa que o pregador está pregando. É por causa do maior milagre que está acontecendo. Eu mesmo, você já vai soltar,
Mas deixa eu te contar essa experiência. Eu não posso deixar de contar essa experiência de jeito nenhum. De jeito Então nenhum. segura. E eu tenho Segura, uma pergunta depois. Conta. Compartilha. Daqui a pouco eu conto essa daqui. Eu vou pedir pra todo mundo Você compartilhar. falando de experiência, eu pensei numa boa aqui. Você vai mandar a boa. A braba. Você vai compartilhar, curte, compartilha. Deixa a sua pergunta aqui, que eu mesmo já vou ler. Exatamente. E... Pode lançar a braba? Manda a braba. Solta. Você tem 14 anos, certo? 14 anos de idade. Nesses 14 anos que você viveu, você já teve alguma experiência espiritual, digo, de ver algo ou acontecer algo sobrenatural? Sim. Tipo, Mas você fala pelo lado negativo sim, ou positivo? negativo. Tipo, você viu Negativo, algo, algum tipo, espírito, algum demônio, por exemplo? Assombração, essas exato. coisas. Se você for no meu Instagram, no meu TikTok, mais ou menos, que é onde tem a maioria dos meus vídeos, tá lá. Eu sempre fui usado em libertação. Sempre. Tem vídeo meu aí de pessoas enormes caindo manifestada com demônios e eu, pela autoridade, mandando vir até o púlpito. Mas teve uma experiência que eu tive e quando eu falo sobre isso eu chego até a me arrepiar. Então essa foi braba. Eu fui da Deus Amor, pra quem não sabe, fui da Deus Amor. As sextas-feiras da Deus Amor, onde eu congregava, eu fazia campanha nas sextas-feiras, né? E sexta-feira na Deus Amor era culto de libertação, né? E esses cultos de libertação, Pedro, eu comandava, orava, fazia oração e tive uma experiência muito pesada. Vou contar aqui. Bora. Pedro, eu estava em cima do altar, pregando, e, de repente, levantei o clamor pra gente orar. Quando eu levantei o clamor, caiu uma moça, assim, do lado direito da igreja, e ela gritou muito alto, muito alto. E as obreiras trouxeram até a frente, e ali ela pegou e falou assim, eu sou a entidade tal. E ela pegou e falou assim, pra você saber, olha os meus filhos aqui, ó. E ela começou a apontar o dedo pra igreja. Quando ela foi apontando, começou a cair. Plá, 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 plá. Eu contei, caiu 7 pessoas. E os demônios vieram amarrados, como se alguém puxasse por uma corrente. Fizeram um círculo em volta dela. E ali eu já não estava mais no culto. Ali os meus olhos fecharam, como se tivesse um peso, fechou. Eu entrei como se fosse dentro de uma ala, escura, muito escura. E ali eu ouvia grito de pessoas presas, correntes. E eu falo isso pra você com muito temor. Ali eu já não estava. O meu corpo estava no culto, mas o meu espírito já não estava ali. Eu saí do culto como se eu tivesse ido pro lugar que aquela moça estava. Quando eu entrei dentro daquela ala, pessoas se debatiam com corrente nas mãos, corrente nos pés. E eu gritava naquela ala, falava, Senhor, me leva de volta, Senhor, me traz de volta, Senhor, me leva de volta. Eu fiquei ali uns 2 minutos. Quando eu voltei, eu estava no chão, em cima do altar, o pastor clamando. Eu levantei, retomei as forças, peguei o microfone, pedi para a igreja levantar a mão. Quando levantou a mão, a moça e as pessoas que estavam em volta dela caiu. Plá! Foi a maior experiência espiritual que eu tive, com libertação. Foi a maior experiência espiritual que eu já tive. Quem está em casa, o mundo real, o mundo espiritual, ele existe. Para quem não entende, para quem não sabe, para quem não acredita, o mundo espiritual, ele é real. E além dele ser real, Pedro, ele é algo que, se você não estiver preparado, você leva algumas pancadas feias. E até se estiver preparado. Muito.
Sim. Ele bate. Sim. Teve uma vez que eu estava no meu quarto e eu dormi. Dormi e tal, só que quando eu tava sonhando com alguma coisa e do nada eu tava em casa. Só que eu fui pra sala, só que eu tava dormindo. Eu apareci na minha sala. Eu vi diante de Deus. Quando uma bruxa ela entrou na minha sala, era o meu. Eu tinha certeza que eu estava dormindo, só que eu tinha certeza que o meu corpo estava na sala. Ela entrou na sala, ela veio andando pelo corredor, entrou no meu quarto. Eu durmo de porta fechada. Sempre dormi de porta fechada. Mas no meu sonho eu tava com a porta aberta. Ela entrou no meu quarto e botou a mão. Quando ela foi botar a mão na minha cabeça, eu acordei. E é muito, Nossa. e é muito pesado. Pesado. Todas as experiências de mundo espiritual que eu tive foi em cima do altar. Todas. E já chegou dias de eu... o que me dá medo não é o que tá no culto. É o pós-culto. Porque depois que acaba o culto é uma coisa. Aí você sente a pancada. Entende? Sim. Quantas vezes eu já saí do culto, quesito retaliação. Tem pessoas que falam que retaliação não existe. Existe. Existe Claro porque que não é existe. com você. Existe, claro que existe. Então, pera lá. Então você tá mexendo com o diabo, você está mexendo com o território dele, você está usando a autoridade que é no nome de Jesus e Muitas o diabo pessoas vai falam ficar assim, chupando o dedo? o inimigo, ele não tem poder para tocar em você. Eu já discordo. Por que eu discordo? Porque se você pegar a Bíblia e você observar os profetas... Vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que andou com Jesus. Ele andou com Jesus. O próprio Pedro. Seu xará. Meu xará, infeliz. Cadê? O próprio Pedro. Jesus falou para ele bem assim, não foi nem a carne e o sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Passou alguns minutos para trás de mim, Satanás. Olha aí. Se o próprio Jesus, assim, tá certo, ele se entregou, mas tocaram nele. Sim. E não veio falar pra mim que os soldados que chicoteavam ele... O que tá acontecendo? Tá gelado? Não, é a luz aqui. Os soldados que chicotearam ele tava no seu estado normal. Não estavam com algo dentro de si. Isso pelo amor de Deus. Impossível. Pelo amor de Deus, né? Então, você pegar e falar assim, o inimigo não tem poder de me tocar. Não tem? Tem. Não tem? Tem. E outra coisa que eu falo, gente, eu respeito a todos, mas se o próprio Miguel não proferiu palavras malditas, olha só, é minha opinião. Tem muita gente que fica expulsando o inimigo aí, chama de um monte de coisa. Miguel vai lá e vai falar assim, eu não vou proferir palavras malditas. Não sei, eu acho que é assim, com o inimigo você não tem que ter muito papo, não. É tchau, vai embora e acabou. Era. Você entendeu? Então assim, passa a palavra pra você, eu acho que sim. O inimigo, ele tem o poder de tocar em você. Com a permissão. Com a permissão. Ele tocou em Jó com a permissão. Com a permissão de Deus. Então, assim, você acha que... vamos lá, você é especial por quê? O inimigo não vai tocar em você. Não vai tocar em mim porque eu sou especial. Você é especial no quê? Porque pelo você é o bebê, pelo o bebelô amor de de Deus. Jesus. Tem pessoas que acham que vive dentro de uma vitrine. Tem pessoas que acham que porque tá dentro da igreja nada vai acontecer com ele. Vai. Eu tenho uma pergunta muito interessante pra você. Vai. Tem pessoas que tá dentro da igreja e acham, por que a enfermidade chegou na minha porta? Por que tal coisa? Que tem de gente dentro da igreja que tá
sendo afetada e foi afetada por um monte de coisa, mas não é crente, mas não serve a Deus, chega. Porque Verdade. antes de você ser crente, você é um ser humano. Você tem que lembrar que você é um ser humano. Você não Entendeu? passa em um ser humano. Vamos lá, Miguel, nós já estamos se encaminhando para finalizar mais um episódio, mais uma entrevista. Agradeço de coração você ter vindo aqui nos prestigiar. Eu vou fazer uma pergunta, nós não vamos entrar em debate, mas eu gostaria muito de escutar a sua opinião sobre isso, porque é o assunto dos últimos tempos. Sim. Pô, pelo amor de Deus. Né, as pessoas quase brigam por causa desse assunto. Deixa eu antes de... Eu mesmo quero falar alguma coisa? Nada? Só elogio? É lógico. A gente só escuta crítica. Só crítica. Graças a Deus foi só elogio hoje. Vamos lá. O Ivanildo Almeida falou: garoto de Deus, vejo essência, unção e foco no reino. Acho que é com você. Agradece o Ivanildo. Obrigado, Ivanildo. Tamo junto, Deus abençoe. Vamos agradecer o povo que tá assistindo. Né? Jaqueline Moreira falou: benção de Deus. Agradece ela aí. Benção você. Benção de Deus. Só um benção. O William Santos falou pra você: Pra mim. Pedro, não é uma pergunta, é um elogio. A sua postura e naturalidade das perguntas parece que você já faz isso há anos. Voa, meu amigo. É o William Santos. William Santos, um beijo. Obrigado e um abraço. Obrigado por acompanhar a gente. E o último acho que é pra você. Adrian Lucas. Fala, profeta. Abraço pra você daqui de BH, Minas Gerais. O Adrian é meu amigo. Adrian, um abraço pra você. Pessoal aí de BH, Minas Gerais. Qualquer dia eu vou estar com vocês aí, tá bom? Deus abençoe. Agora, obrigado pela participação de eu mesmo. Uma salva de palmas para eu mesmo. Obrigado, viu? Tamo junto. Vamos lá. Miguel, você acredita no pré-tribulacionismo? Eu vou colocar o mesmo ou o pós-tribulacionismo. Vamos lá, pra quem não tá em casa... Só deixa um pouquinho esse aqui mais pra cá, só pra não ter perigo de bater o braço. Aqui. Obrigado. Queridos, pra quem não sabe o que é pré-pós-tribulacionismo, é uma das discussões da escatologia. Não falam muito do mesa, né? Mesa é... Não tem nenhum. Então vamos tratar como pré e pós. Como pré- e pós-tribulacionismo, que faz parte da escatologia. Escatologia é a teologia que estuda os estudos das últimas coisas. Pré-tribulacionismo são aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E o pós-tribulacionismo são aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu, como estudei a teologia, tenho um estudo formado sobre o livro de Apocalipse. Eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por 2 motivos. Primeiro, que a igreja ela serve a Deus aqui na terra e a gente já passa por uma grande tribulação constante. E a grande tribulação ela não é para os salvos. A grande tribulação é para aqueles que ficaram aqui. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que assim como guardastes a palavra do Senhor, assim também eu te guardarei da hora da grande tribulação. Tem pessoas que usam os argumentos dizendo: Deus guardou Noé no dilúvio, não do dilúvio. Muito bem, Deus guardou Noé no dilúvio, mas não do dilúvio. Só que o texto está dizendo que Deus não vai guardar a igreja na tribulação. Deus vai guardar a igreja da tribulação. Então a igreja não tem um texto sequer que prove que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então a igreja ela não passa, porque a grande tribulação não é para os salvos. A grande tribulação é para os que ficaram aqui e para aqueles que ainda não têm, né, essa questão de salvação quando Jesus voltar. Agora sim, eu faço essa pergunta até para as pessoas que acreditam no pós. Não é o intuito aqui, eu acredito, mas não posso. Tenho Certo. base, mas não é esse intuito. Sim, sim. Né? Aqui a gente está para entrevistar você hoje. Eu pergunto isso pro pós também, para quem acredita que não pós. Vou perguntar para você que acredita no pré. Se caso
o pós-tribulacionismo estiver certo, qual que vai ser sua reação e opinião sobre isso? Pedro, é muito difícil contestar o pré-tribulacionismo. Mas vamos lá. Hipoteticamente, Vou dar exemplo. Porque eu costumo dizer que é assim, independente. tudo gente, pode acontecer. A gente não pode gerar uma guerra Não. sobre isso. Não, Uma coisa é certa, ele vai voltar. vai. Ponto. Já era. Acabou. Mas, se acontecer isso, que nem, eu posso responder primeiro? Pedro, se Jesus voltar antes da grande tribulação, eu vou falar glória a Deus, aleluia. Eu fui. Gente, eu não sou pró, pós e nem pré. Eu sou quando Jesus voltar. E ponto, acabou. Já era. O que eu acredito mais, aí existe isso. Ah, você acredita no pós, então se Jesus voltar... Não existe isso. Você acredita no pós, se Jesus voltar no pré, você não vai subir. Não existe isso. É você acreditar em algo. Eu acredito nisso. Se Jesus voltar no pré, glória a Deus, aleluia, eu estava errado, Já era. mas mesmo assim eu subi. Se acontecer ao contrário, qual seria a sua reação? Normal possível. Claro que vai ser anos de pancada, né? Mas você não acredita que existem textos que provam esse pós-tribulacionismo? Há textos Uma que pergunta, tem que ter tá? um... Uma Sim, pergunta. há textos que tem que ter tradução. Não é nem Ok. tradução, é interpretação, melhor dizendo. Cada texto tem que ter uma interpretação. Só que eu agiria normal, só que seria anos de pancada, né? Você convivendo ali com o anticristo, você convivendo ali com a marca da besta. Só tem, eu acho interessante isso, porque uma vez eu vi um pastor, não vou falar o nome dele aqui, ele estava debatendo, era um debate mesmo. Era um pré e um pós. Nós temos que marcar aqui um debate, o que você acha? Bora? Eu e o Pedro, Ia ser a da gente hora, tem que hein? fazer um debate sobre isso. Então vamos. Ia ser da hora. Tem coragem? Oxi, Então vamos marcar. bora. Tá marcado, hein? Pô, doido. Aí o que acontece? Ele ganha. Eu só Se tenho for uma em força, coisa. ele ganha. Você é louco? Só tem uma coisa que eu acho errado. E eu vou falar, porque o pastor, defendia uma coisa, outro defendia outra coisa. O cara tava defendendo o pós, ele tava bem calmo. Só que o que o outro falou? Olha a base que ele usou, eu acho uma base errada de falar assim, então você tá falando que eu tô me preparando, a gente já tá sofrendo o que tá sofrendo, eu tô me preparando para ver o anticristo. Eu achei um pouco precipitado, porque se a gente olhar os nossos ancestrais, foi comido pro leão. Miguel, o que a gente tá sofrendo, Miguel? Perto dos caras. Tinha. O que a gente sofre? Vamos ser bem sinceros aí. Só refutando a tese dele, ainda mais que ele seja defenda a Não, coisa até, se eu estivesse lá, eu tava, então tá bom. O senhor está se preparando para... O senhor está falando que não está se preparando para ver o anticristo. Então, aonde que Moisés e o povo estavam se preparando para ver o mar? Aonde que Daniel estava se preparando para ver uma cova? aí você pegou na veia. Aonde que os três jovens estavam se preparando para ver uma fornalha? Aonde que o povo estava se preparando para enfrentar fome, para Eu enfrentar vou fazer o seguinte. no deserto? Como eu sou apresentador, Entendeu? eu não... Vamos ver o que a gente vai fazer.